Olá, aqui estamos nós, por enquanto eu, para dar início a mais um encontro de 21 semanas para 2021. Como cada encontro é um encontro, como cada um de nós pode se apresentar de uma maneira nova a cada encontro. É assim. É assim que eu e a Silvia estamos aqui, nem sei como. Pronto, lá vou eu, tentando fazer com que a Silvia... Mas enquanto me atrapalhando um pouquinho. Hoje, nós vamos falar de minhas personas e eu. Então, de que forma eu me apresento no mundo? Como será? Com que cara você me quer hoje? E aí, Silvia? Você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir, espero que todos também. Pois é, hoje eu tô entre caminhos. Pois é. Hoje, Silvia, já que a gente está falando de personas, de que persona você está iniciando esta live? Na persona candidata que precisa prestar contas da sua candidatura. Pois é. Então, é sobre isso que a Silvia e eu hoje temos algo para falar, né? Nesse projeto da biografia humana. Nós chegamos no quarto setênio, nesse momento de ir para o mundo, e a gente se depara com muitas formas de estar no mundo, né? Quantos papéis, quantas vestes a gente precisa para desempenhar os nossos papéis, né? Os nossos modos de atuação. E aí, Silvia, quantas Silvias você é? Olha, eu fiquei pensando nisso, fazendo primeiro uma correlação do ninho e o óculos embaixo aqui. Peraí, então vamos lá. Eu espero que dê para ouvir. Aí fiquei pensando que o meu primeiro papel foi o de filha. Aí depois de filha fui irmã. De irmã, amiga, prima, né, sobrinha, comecei a fazer esses papéis. Aí passo a ser namorada, esposa, depois eu passo a ser estudante, mãe, empresária, cozinheira, terapeuta, motorista, candidata, cuidadora, sou cuidadora dos meus pais, organizadora. É interessante que se a gente for buscar, puxar o fio dessa quantidade imensa de papéis que nós desempenhamos, a boa pergunta que eu estou me fazendo agora, quais são aqueles que eu escolhi, quais são aqueles que vieram até mim, né? Sim, é exatamente, né? São considerações muito importantes para a gente estar fazendo, né? Esses, como esses papéis chegam até nós, quais que a gente veste confortável, né? E quais que são aqueles que a gente precisa e quais aqueles que a gente gostaria muito de se livrar, mas tem tanta dificuldade, né? Então, é bem nesse momento, né, que a gente está aí entre os 21 e os 28 anos, que a gente começa a experimentar um tanto isso, né, Silvia? Porque saindo, né, dos 21 anos, né, quando a gente, até os 21 anos, a gente está muito mais nesse papel de filhos e estudantes, né? E então, a partir dos 21, o mundo vai convocando a gente para assumir determinadas posturas, né? Então, é nesse momento que a gente começa a dar os próprios passos, né? Nesse momento que a gente está aí diante da nossa própria autoeducação, né? Que a gente pega essa educação nas mãos, né? E fala, bom, agora é comigo mesmo, né? Sou eu que tenho que dar conta disso, né? Então, nesse momento de buscar o nosso lugar no mundo, como é que a gente escolhe buscar esse lugar no mundo, né? Como é que a gente vai exercendo esses diversos papéis? Quais são as cobranças que chegam até a gente, né? E quais são as cobranças que a gente pode, de alguma forma, estar lidando
e modificando e quais aquelas que são impostas, né? A gente tem muitas exigências, né, nas interações pessoais, nos espaços físicos, e também a gente tem as exigências do nosso próprio comportamento. Quantas vezes a gente não cai na armadilha do nosso próprio temperamento, não é, Silvia? Eu sempre fui assim e assim continuarei sendo, né? A gente, bom, não sei se as pessoas estão me ouvindo, espero que sim. É interessante que a Liana acabou de comentar. Acabei de sair de um trabalho falando de papéis e contrapapéis. É exatamente isso, porque nessa época, e agora, dentro desse meu papel de prestadora de contas, entrou um monte de carro na garagem, veja como a gente equilibra, né? Como a gente busca equilibrar os papéis com as demandas. E na etapa dos 21 aos 28, que foi o que nós conversamos na semana passada, é quando eu começo a experimentar a minha relação, a minha interação com o mundo, vou observando tudo aquilo, eu vou experimentando tudo aquilo que eu recebi para saber se eu encaixo nas demandas fora e se quando eu encaixo porque eu quero, né? Se eu encaixo ou se eu encaixo muitas vezes com aquilo que eu ouvi falar, né? Tantas vezes, eu não sei. Você ouviu frases do tipo: menina tem que sentar comportada, Olivia, fecha a perninha, cruza a perninha bonitinho, né? Imagina, É. a minha avó, se fosse viva e me visse descabelada aqui agora, fazendo uma live, buscando cumprir um papel, um compromisso que eu escolhi em meio a essa doideira de uma garagem, ela ia falar: minha filha, isso não é uma coisa que uma mocinha faça, mesmo de É, cabelo. é assim mesmo, né? Ontem mesmo eu estava num atendimento, num aconselhamento biográfico e a pessoa estava me trazendo fotos da infância dela, da primeira infância, e uma foto que ela trouxe chamando a atenção foi exatamente essa. Ela sentada na praia com as mãozinhas, né? Então, 6 anos, com as mãozinhas na frente do joelho, porque ela se lembra do pai dela dizendo: coloca a mão aí na frente. Quanta coisa que a gente ouve, né? Quantas regras que a gente vai recebendo, né, na formação, e não está errado, porque os nossos pais, a nossa família, a sociedade, eles passam aquilo que eles têm, eles passam aquilo que eles conhecem. Se não passa diferente, se não conhece diferente, é porque a história de vida deles os fez dessa forma. Então, não é uma crítica, mas surge a possibilidade da gente fazer esse questionamento e por que não sentar de pernas cruzadas do jeito que me bem, né? Aonde que isso tira a pessoa que eu sou? Mas eu preciso da experimentação e as possibilidades que se abrem, né? Porque esses papéis começam a serem desempenhados porque a vida começa a ter outras exigências. Como, por exemplo, pode ser que eu esteja terminando a faculdade, não é? Sim. E aí, que papel é esse, né? Como é mudar, né? Essas mudanças de papéis é que também são muito interessantes nessa fase, né, Silvia? Porque então a gente deixa de ser esse filho, essa filha, estudante, e de repente a gente está se tornando um profissional. Já não sou mais estudante, já não carrego mais esse papel, né? Ou então eu já estou num emprego, e aí então qual é o papel que eu tenho que desempenhar lá nesse emprego? Eu, por exemplo, me lembro que eu recebi uma promoção quando eu estava lá nessa minha época, né, dos 21 aos 28, eu trabalhava num escritório e aí eu recebi uma promoção e até então eu ia mesmo trabalhar uma roupa bem à vontade e tal, me permitia. Mas quando eu recebi a promoção, o meu chefe virou para mim e falou assim: olha, tudo bem por enquanto você vir desse jeito, tá bom?
então já vinha a cobrança de que eu devia assumir aquele papel de uma outra forma, né? Então, são pequenas, vamos dizer, abordagens que a gente vai recebendo, às vezes mais enfáticas, outras vezes menos, de que como é que a gente deve se comportar neste lugar que a gente está ocupando, né? E isso muitas vezes pode entrar em algum tipo de conflito interno com como eu quero me comportar, né? Sim. Quais são os valores que eu carrego para isso. E é muito... E é difícil a gente acordar para isso nessa etapa da vida que nós estamos falando, né? Existe naturalmente acaba existindo um certo conflito entre o meu dentro, eu, e as personas que o mundo solicita. Porque agora eu vou começar a fazer quase como se fosse uma sintonia fina, é como se eu me automodelasse. Né? Agora eu tenho o meu barro da formação de mim nas mãos, e eu vou começar a me modelar e vou começar a refletir sobre até se eu vou aceitar ou não vou aceitar mudar de roupa para permanecer no emprego. Então, é um período intenso. É exatamente esse momento, né, Silvia, de começar a administrar essas exigências externas com essas internas, né? Com as nossas características pessoais, né? E com tudo de valores também que a gente acabou recebendo, né? Então, como é que a gente junta tudo isso nesse pacote e fala assim, agora eu vou com este outro papel? Coincidentemente, eu estou fazendo a live do lado de um espelho. Olha só! Né? Então, eu me reconheço, né? Essa que eu sou. E a gente vai passando também pela possibilidade de fazer uma transmutação, né? De fazer uma transformação a partir disso que foi especificamente colocado para mim. Olívia, eu vou ter que pedir desculpa para você agora, porque eu estou sendo chamada nesse meu outro papel. Então, eu acho que se você me der uns 5 minutos, eu saio, mas eu volto. Tá bem, eu continuo aqui então eu vou conversando então com quem está aqui nos acompanhando nesse momento, tá bom, Silvia? Te aguardo, hein? Olha lá, esse é o papel da Olívia, ela segura quando eu caio. É mais um papel da Olívia também, mais um papel. Eu já volto. Tá bem, tá bem. Então, dando aqui continuidade, né, nesse bate-papo sobre os papéis e nessa fase da vida, né, basicamente, a gente é o momento da gente questionar, né, assim, quem é que vai definir essas tarefas e esses papéis que eu vou desempenhar, né? Então, o que já vem pronto e o que eu vou construindo, o que eu vou criando a partir da minha própria experiência. Mas qual é a experiência mesmo que eu tenho, né? Esse é o momento em que eu vou criando a experiência de estar no mundo, né? Então, a questão que fica muitas vezes é o papel ele já está atribuído a mim, né? Ou sou eu que construo o meu papel, né? Então, como é que a gente vai definindo isso? A gente entra nesse questionamento, nessa fase do que já vem pronto e daquilo que eu quero criar. E esse momento de vida também é muito rico da gente falar que, embora tenha todas essas confusões, é um período ainda de grandes contestações, né? Então, é o período em que, em seguida, aquele que tem um impulso de mudar o mundo, agora a gente se depara com a possibilidade de mudar o nosso próprio mundo, né? Então, agora como é que eu mudo o mundo em que eu vivo com as ferramentas que eu tenho, né? Então, para isso,
Então, como é que eu me coloco no mundo? Eu vou me colocar no mundo como a pessoa desafiadora, ou eu vou me colocar no mundo como a pessoa mais concentrada, mais diplomática? Então, nós já falamos um tanto disso, falando das qualidades planetárias que a gente, vamos dizer assim, se apodera, né, nesse período dos 14 aos 21, e agora, nesse momento, a gente está exercendo com essa coloração essa atuação no mundo. Né? E a gente, lógico, vive uma grande ambiguidade, né? Não tem como a gente não viver nisso tudo que eu estava falando, né? De que o quanto que isso é atribuído a mim, o quanto que eu construo esse papel que eu estou vivendo. Né? Porque é esse momento em que, escolhendo a minha especialidade, escolhendo o canal através do qual eu quero me expressar no mundo, então eu quero trabalhar com biodança, né? Então eu vou me colocar no mundo como uma profissional de biodança. Eu agora sou uma advogada, então eu vou me colocar no mundo como uma advogada. Quais são todos os papéis que são atribuídos a essas imagens e que me forçam, de alguma forma, a estar lá? Quanto eu concordo com isso, quanto eu não concordo com isso, né? Então, não está muito claro ainda nessa fase, quando a gente escolhe a nossa atuação, não está muito claro quais são os papéis, quais são as exigências, né, que fazem para a gente, o que esperam de nós nesse papel e o que é que eu consigo oferecer de mim mesma. Né? Também, também tem a Silvia voltando, também tem nesse momento um certo conflito de papéis, né? Quando a gente... Oi, Silvia, que bom que você está de volta. Eu estou falando dos conflitos de papéis, né? Quando a gente está nessa fase e os papéis que eu estou exercendo entram em choque com aquilo que eu reconheço em mim mesma. Né? Então, de repente, você está lá numa profissão que exige que você seja mais severa, e isso é muito difícil para você. Você tem uma atitude mais complacente ou mais amorosa. Então, isso de alguma forma entra em conflito com quem você é e como é que você vai realizar esse tipo de papel. Você tem outro exemplo para dar nisso, Silvia? Nossa, os exemplos são tantos. Acho que a gente pode trazer também a questão, não sei se você já mencionou, porque agora eu estou pelo menos dentro do carro, né, e em silêncio. Tem a questão do gênero, que hoje é algo que emerge de uma maneira muito forte, questionadora, aonde a forma como cada um de nós desempenha esse papel relacionado ao gênero tem sido uma questão. Nossa, eu acho que eu poderia dizer assim, tem a questão alimentar hoje também. Você pode ter sido educado numa família, por exemplo, que come carne e tudo mais, e você passa a desenvolver ou a reconhecer em si algum tipo de comportamento, intolerância ou filosofia de vida, em que isso não seja mais contemplado e você escolhe por alguma outra coisa. Você pode ser alguém que faz parte de uma família que tradicionalmente são médicos, tradicionalmente são engenheiros, e você, como você disse, né, na questão do trabalho, pode ter entrado por esse caminho e isso não ressoa dentro de você. Mas esse é o tipo, essa e tantas outras, né, possibilidades,
elas só vão emergir a partir do momento que eu efetivamente estou na vida experimentando. Quando eu começo a caminhar nesse processo da autoeducação, e a partir dessa autoeducação, dessa experimentação, eu vou começando a separar aquilo que é relevante para mim e o que não é. Aquilo que está alinhado com os meus valores. Porque eu ainda também não tenho muito bem formado quais são os meus valores, quais são os meus princípios. O que eu acredito por mim ou acredito porque foi herdado? Acredito porque a sociedade espera isso de mim ou porque eu genuinamente, integrado com a pessoa que eu sou, eu me coloco em cada um desses papéis na minha integralidade. É um exercício difícil, né, Olivia? Um exercício É, de vida. sim, e é muito intenso, né? Nessa época, realmente que você está experimentando diante dessa pergunta, né? Quem eu sou, né? Então, esse exemplo que você deu, né, de estar se construindo, né, como uma escultura, né, do próprio barro nesse momento, né? Acho que é uma imagem realmente bastante ilustrativa, né? Porque você pode ser muitas coisas, né? E vale a pena manter essa argila úmida o suficiente para que você possa ir se transformando antes que ela enrijeça completamente. Lá foi a Silvia de novo e me deixou aqui para falar com vocês sozinha, mas já já ela volta. Vocês podem ficar aí aguardando, né? Então, em todos esses papéis, né, todas essas questões com as quais a gente se defronta nesse momento, né, elas vão mesmo implicando em novos papéis familiares e sociais que até então a gente não desempenhava. Né? Caí, Oi, Silvia. desculpa, caí. É, e esse é um momento. Opa. Desculpa cortar, mas acho que vale a pena. Olha o esforço, né, que a gente faz. Aqui a gente está numa live com esse compromisso das 21 semanas. Mas olha o esforço que a gente faz para cumprir com um determinado papel a partir da nossa própria escolha. Então, eu estou querendo, vou pegar aqui agora o exemplo disso que está acontecendo comigo e com a Olivia. Nós escolhemos fazer essas lives, nós escolhemos estar aqui. É algo que veio genuinamente do nosso coração colocar esses conteúdos, esses conhecimentos, essa conversa toda quarta-feira, toda quinta-feira nesse horário. Mas hoje, a vida externa solicitou, tem uma demanda que está comigo e que me solicita de uma outra forma. Olha o exercício que é para que eu atenda esta outra demanda, que também é uma demanda que partiu de uma escolha pessoal, junto com esta demanda, que também é de uma escolha pessoal, junto com a Olivia. Se isso, essa complexidade, a gente está vivenciando aqui agora, ao vivo, mostrando a vida como ela é, e dentro desse momento existe um propósito muito claro para mim e para a Olivia, e existe uma integridade no aspecto do pensar, do sentir e do querer, vocês conseguem fazer uma imagem da dificuldade que é quando eu estou lá no caminho ainda separando o que é meu e o que é do outro. Separando o que são as minhas escolhas e quais são aquelas para as quais eu sou empurrado. Então, é disso que a gente está falando. Em princípio, até acredito que se eu não estivesse tão integrada, eu estaria muito nervosa fazendo essa live. A Olivia estaria perdida, comigo saindo e entrando. Mas olha como é importante essa questão do pensar, do sentir e do querer alinhados, porque a gente consegue se colocar da melhor forma dentro daquele propósito. Aos 27 anos, 28, você está com todas as bolas, vai cair tudo no chão. E ainda, né, eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente ressaltar, né, Silvia, que é
um período muito fértil, né, assim, para questionar, para reformular, enquanto vive, né? Então, agora, não tem, embora possa ter, lógico, toda a pressão familiar, mas é um momento em que a gente vai ganhando cada vez mais autonomia para decidir por si, né? Então, isso é o que é esperado, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento, né? Que nesse experimento todo que a gente vai tendo no decorrer das nossas vivências, é que a gente consiga aprender a escolher os papéis que a gente quer e como a gente quer viver esses papéis, né? Então, é um, é importante a gente usar também dessa força que a juventude, né, que ainda está aí nesse período dos 21 aos 28, tem para olhar, trazer um novo olhar para os papéis que são assim porque sempre foram assim, né? Então, é uma oportunidade também para quem está mais adiantado na linha de desenvolvimento, com mais idade, né? Poder olhar para essas pessoas que estão dizendo assim, vamos olhar para isso diferente e a gente poder ponderar um pouco, né? Com a nossa vivência e com esse novo olhar sobre os novos caminhos que a gente tem aí para desempenhar determinados papéis, né? É só a gente observar. A história pode nos ajudar com relação a isso. E é claro, a história ela serve como uma orientação, mas os papéis na família, passaram por muitas transformações. Novos papéis foram criados a partir do momento que novas profissões foram criadas. Novas formas de se relacionar com o mundo foram criados a partir do momento que novas formas de relacionamento com o mundo aconteceram. Então, quando a gente fala da questão, por exemplo, de preservação, de natureza, de olhar a terra com mais respeito e coisas do tipo, essas eram perguntas que não eram feitas na época dos desbravadores, ou quando, né, quer dizer, 1100, 1200, era tudo tão novo que precisava ser ocupado e tudo mais. Então, os papéis que aquelas pessoas desempenhavam naquela época, no contato com a terra e tudo. Então, assim, todas as relações elas vão mudando. O que eu acho que a gente tem nesse momento é a possibilidade de uma maior consciência do que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo aquilo, num sentido de uma individualidade consciente de mim e consciente do mundo, consciente das relações também. Isso, que foi uma coisa muito rica que você trouxe, né, para quando a gente estava aí se preparando para essa live, né, Silvia? Que o papel de cada um deve ser único e intransferível, né? Então, a gente precisa aprender, né, assim, a como vai acomodar, né, esse papel, como que a gente se acomoda nele, né? E não como ele tem que ser imposto a nós, né? Então, é quase como a gente encontrar, então, uma roupa feita sob medida, né? E nós não vamos usar a roupa de qualquer um, né? Mas vamos usar uma roupa que caia bem em mim, né? Eu vou usar uma roupa que caia bem em mim, né? O reconhecimento dessa, dessa beleza de sermos únicos. Ninguém ocupa o lugar de ninguém, ninguém faz nada no lugar de alguém. E é aí que entra essa possibilidade do aconselhamento biográfico, esse trabalho de você recontar a sua história quando você olha e observa que você é o próprio tecelão da sua roupa. Você Uhum. é a pessoa que faz isso. Agora, para que isso aconteça, claro, a gente vai levar muito tombo, vai tomar muito tapa, vai experimentar muita coisa que não devia e também vai deixar de experimentar tantas outras, né?
as interações elas vão acontecendo para que a gente consiga chegar neste lugar, que é qual? É o meu lugar, né? Sou eu diante de mim, íntegro, como um ser íntegro, na minha integralidade, desempenhando todos esses papéis externos, porque esses papéis múltiplos de mãe, pai, profissional, estudante, amigo, colega, isso graças a Deus, isso vai continuar existindo e vai continuar a ser solicitado. Mas para que eu não me desgaste animicamente, para que eu não me enfraqueça em vitalidade e para que eu consiga coordenar essas coisas, eu preciso estar em mim e reconhecer quais são os meus valores, os meus propósitos, para eu poder me relacionar com o que a vida me entregar. Com certeza. E o processo, como você falou, né, do aconselhamento biográfico é muito rico para você até conseguir revisitar todas as escolhas que você fez e como você chegou nesse momento e para onde você quer ir, né? É. Aqui eu estou procurando luz, porque está ficando escuro, e eu dentro do carro, eu estou tentando ver como é que a luz bate no meu rosto para você me ver, Olivia. Então, mas nós estamos chegando no fim, Silvia, e nós vamos trazer aqui, então, as perguntas para que as pessoas possam estar refletindo sobre essas questões. Quem vai trazer as perguntas todas hoje é a Olivia, porque eu não estou com elas aqui na minha frente. Então, a primeira pergunta, né, ela tem a ver com exatamente na construção da nossa identidade, né? A gente recebe durante a nossa formação regras, normas que muitas vezes não encontram mais ressonância dentro de nós, né? Então, a pergunta é quais você recebeu durante os 3 primeiros setênios e que reconhece não estarem mais alinhadas com você, com o seu eu, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais foram os impulsos que te levaram a buscar o seu lugar no mundo? Né? O que te motivou? Né? Então, é isso que a gente tem. E nós não fizemos o verso no início, mas vamos fazer agora. E esse vamos é a Olivia de novo, porque eu continuo sem ter o verso aqui na minha mão. É um verso que cabe muito bem para esta fase da vida, né? Dos 21 aos 28, para essa experimentação toda, para essa construção de papéis. Diz assim, quem diz assim foi Steiner, tá bom? E ele diz, nós trazemos em nós as consequências das ações do passado. Somos escravos do passado, mas senhores do futuro. Exatamente. E com Então, isso, estar presente, estar consciente, nos possibilita isso. isso nos possibilita, inclusive, fazer uma live dentro do carro, depois que você fez a prestação de contas da sua candidatura como vereadora. Olha lá! É isso mesmo, né? Isso é o exemplo mesmo, né? A aconselhadora biográfica candidata a vereadora. Exatamente. Bom, Olivia, obrigada pela paciência. Para as pessoas que assistiram, desculpa, mas hoje essas pessoas todas precisavam estar na rua, mas na semana que vem vai ser mais tranquilo, mais iluminado e vai ser tão divertido quanto, porque a gente se diverte. A gente passa conteúdo, mas a gente também se diverte. Não é Com isso? certeza. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Tchau, tchau, Liana. Tchau. Tcharam!